Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Tá no ar o nosso Terça da Saúde dessa semana aqui pela nossa Clube FM, sempre uma parceria com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Clube a ginecologista a doutora Meire Faria Marques Ayati pra gente falar um pouquinho sobre contracepção. Primeiramente um bom dia especial pra galera aí da Fórmula Certa, meus amigos a Natália e também o Júnior. Bom dia! Bom dia, Henrique. Bom dia. É um prazer mais uma terça estar aqui celebrando, né, doutora, esse mês do dia 26 de setembro. Dia Mundial da Contracepção, né? Uhum. A gente falou isso hoje na abertura do programa, isso, né? E a gente tá com uma ilustre doutora aqui, que a gente gosta muito de receber. É um prazer tê-la aqui com a gente mais uma vez, doutora. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube, bom dia, doutora Meire. É uma alegria muito grande ter a senhora aqui com a gente. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. É um privilégio para mim sempre estar aqui divulgando informações sobre saúde. Eu sempre falo, é um dos braços do meu trabalho. Eu tenho certeza de que a informação muda a realidade de muita gente e ter a possibilidade de entrar em tantos lares pelas ondas do rádio é mais uma ferramenta que a gente tem em prol do bem, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos começar falando sobre esse dia 26, né? Que foi um dia que a ONU ela estipulou como o Dia Mundial da Contracepção. O que a doutora tem para falar sobre essa data pra gente? Porque ainda é um tema que se deixa a desejar, né, doutora? Ainda por mais que a gente tenha meios de procura, de informação, ainda as pessoas são vastas nisso. Com certeza. Então, assim, é realmente uma data muito importante. Para mim, como ginecologista, que trabalhei em várias áreas, eu escolhi a contracepção como minha primeira área de atuação no consultório. Hoje o que eu mais faço, o meu foco principal é para isso, especialmente em divulgar informações, porque enquanto obstetra, eu trabalhei quase 10 anos como obstetra, então eu fiz inúmeros partos, eu vivenciei muito de perto a realidade de muitas mulheres que engravidaram sem planejar, e na maioria das vezes, eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre fui muito curiosa, porque elas não usavam nenhum método, ou usavam da forma incorreta, e o pior, elas nem sabiam que existiam outras opções, né? É extremamente comum uma mulher dizer que eu usei uma pílula, me fez mal e aí eu não posso com hormônio, então eu não vou usar mais nada. E tem muitas opções. Então eu percebia que a falta de informação era realmente o principal ponto. Então falta informação e falta principalmente ainda acesso, porque também de nada adianta a pessoa saber que existe, mas nem todo mundo tem a condição de ir até um consultório de um ginecologista particular, né? A realidade do nosso país é que a maioria das mulheres dependem do SUS. E sim, as políticas públicas de saúde têm muitas opções contraceptivas disponíveis, porém o acesso não é tão simples, né? É difícil marcar uma consulta com o ginecologista, por mais que o próprio clínico geral ele tenha condições de orientar, de prescrever, é natural que as mulheres queiram ir até um especialista e aí elas não conseguem, e se conseguem, às vezes aquele método que ela gostaria não tem disponível. Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse tema para estimular que os órgãos públicos trabalhem nisso, políticas públicas para oferecer para as mulheres, além das informações, o acesso facilitado a todos esses. Inclusive, gente, já entrando num gancho, tem algumas prefeituras no nosso país, a maioria no estado de São Paulo, que já estão oferecendo todas as opções contraceptivas. A maioria dessas prefeituras tem médicos à sua frente. Então, teve um relato essa semana que eu estou fazendo um curso de atualização, achei fantástico. Em Dayatuba, uma cidade de interior, o prefeito de lá, ele é ginecologista e ele conseguiu, né, fazer uma política aprovando todos os métodos. Então, os DIUs hormonais, o Implanon,
que é um método que para mulheres, em algumas prefeituras, Ribeirão Preto, Campinas, como eles têm universidade, eles já conseguem oferecer para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma moradora de rua, uma usuária de droga, uma paciente HIV positivo, ela deu entrada na maternidade, ela teve o seu bebê, ela já vai embora de alta com o Implanon ou com o DIU, porque assim, é assim que a gente consegue resolver a situação, né? Então, assim, Indaiatuba oferece para todas e a taxa de gestação não planejada diminuiu demais. Então, a gente precisa investir em planejamento familiar, né? Eu comentei com o pessoal, eu nem ia falar desse assunto agora, porque a gente tem muita coisa para falar de contracepção, mas uma coisa leva a outra, né? Com certeza, todos vocês ouviram essa semana, nos falem outra coisa, que estão tentando legalizar, né, o aborto no nosso país. E eu, sinceramente, eu não vou nem entrar no mérito de vida e esse tipo de coisa. Eu acho que isso não resolve nenhum problema. Enquanto as mulheres não tiverem educação sexual, informação, acesso aos métodos para elas sim planejarem, ela, seu marido, seu parceiro, né, sua parceria, se querem ou não engravidar, não tem sentido a gente, depois que engravidou, porque ela nem tinha acesso a nada disso, oferecer o aborto. Então, assim, de uma educação social, né, doutora? Sim, eu acredito que a gente tem que começar onde realmente mora o problema. E voltando agora para a contracepção, depois a gente fala sobre isso. Gente, a contracepção, desde que ela surgiu em torno de 1960, ela realmente causou uma revolução no mundo. A partir do momento que as mulheres tiveram a oportunidade de usar uma pílula anticoncepcional, de escolher se elas querem engravidar, foi aí que elas entraram no mercado de trabalho, foi aí que muita coisa aconteceu, porque a maioria de vocês, eu acredito que deve ter as avós ou alguém na família que tinha mais de 10 filhos, era algo extremamente comum, porque não se tinha opção, né? Tinha uma vida sexual ativa, gravidez. Desde era que um atrás do outro, exato, né? E desde que essa contracepção surgiu, as coisas mudaram demais. Então, planejamento familiar é a mulher ter a oportunidade e a liberdade de escolher se ela quer engravidar e quando ela quer. A real importância da mulher, né? Exato. E aí a gente tem muitas opções, né? Então, fica um alerta para o estado de Minas Gerais também adquirir esse método, né? Nossa, porque eu achei bem interessante. É muito interessante. Isso é igual a doutora nos mencionou, é para precaver, né? Então, partindo da prefeitura aí, gente, é um alerta muito importante. Doutora, e quais são as opções contraceptivas disponíveis hoje? Gente, são muitas opções. Eu vou começar falando sobre as que a gente já tem disponíveis pelo SUS, que são várias, inclusive, né? Basicamente, se dividem em métodos hormonais e não hormonais. Quando a gente fala de hormônio, primeira coisa, hormônio não é tudo igual, tá, pessoal? Porque, como eu disse pra vocês, muita gente usou um hormônio, talvez o segundo não se adaptou e acha que tudo é igual. Depende do hormônio, depende da via de administração, se é oral, se é injeção, se é anel, se é implante, se é DIU. Então, são diferentes. Não é porque você não se adaptou com um que algum outro não possa ser favorável para você. Então, dos métodos hormonais disponíveis, a gente tem pílula, só de progesterona, que é a pílula usada para quem amamenta, para quem já teve trombose, para quem tem alguns riscos vasculares, ou por qualquer mulher. Ela serve em todas as fases, mas especificamente para essas que às vezes falam não posso usar hormônio, mas essa pode, tá? A gente tem pílulas combinadas, que são aquelas com pausa, que a maioria das mulheres utiliza. Então você usa 21 ou 24 dias, dá uma pausa para menstruar, que na verdade não é menstruação, mas ok, tem um sangramento regular. E aí é a opção mais comum e mais usada pelas mulheres. Qual o grande problema? Depende totalmente da lembrança dela. E, gente, eu também sou mulher, eu sou uma pessoa organizada, mas na realidade de cada uma, às vezes é de fato muito difícil tomar a pílula todos os dias no mesmo horário, né? Então, assim, não é porque a pessoa é preguiçosa, porque ela não quis, é porque realmente na realidade dela não dá uma pílula todos os dias. Mas mesmo assim, elas insistem e aí vive esquecendo. Então, já tá aqui meu alerta. Se esporadicamente você esquece um comprimido, ok, tá? Mas se isso é uma coisa frequente, todos os meses você vê ali um comprimidinho esquecido na cartela, já procure seu ginecologista, tem opções mais práticas, tá? Então, do SUS tem essas duas opções de pílula, tem a injeção mensal e a
trimestral, que também se dividem com 2 hormônios e 1 hormônio, enfim. E temos também os preservativos, que são distribuídos gratuitamente nos postos de saúde, não precisa nem passar em consulta, você passa lá e pega, geralmente ele fica visível, ou você pede para recepcionista, na farmacinha. Então, o preservativo, inclusive, né, já vamos entrar nesse tema, ele sozinho, como método contraceptivo, ele não é tão eficaz, tá, gente? Pasmem, mas de cada 100 mulheres que usam só camisinha como método, 19 estão ficando grávidas todos os meses, né? Então, assim, absurdo, né? É alta a taxa de falha. Porém, ele é o único método que previne infecção sexualmente transmissível, ou seja, o mundo ideal é que todas usassem preservativo mais um método aliado, tá? E as patologias também estão aumentando muito, bastante, né, justamente. E outro método disponível, que para mim é um dos melhores, mas é claro que não dá certo para todas as pacientes, é o DIU de cobre, o DIU sem hormônio. É um método que dura 10 anos, que tem uma eficácia similar à da laqueadura, então ele é extremamente eficaz e que não depende da lembrança da mulher. Então ele é um método muito bom, só que por ter disponível no SUS, ele também tem muito preconceito. As pessoas imaginam, DIU de cobre tem no posto, não deve ser bom. Gente, isso não é verdade, é um método ótimo. O que acontece? A gente precisa indicar muito bem. É bom para toda mulher? Como nenhum desses que eu falei para vocês. Então, assim, o inconveniente do DIU de cobre é que ele pode realmente aumentar um pouquinho o fluxo menstrual. E aí, esse é o principal mito. As pessoas ouvem falar, nossa, quem usa DIU de cobre tem hemorragia, sangra demais. E assim, uma mulher que já tem um fluxo intenso, e isso não é raro, tá, gente? É bem comum, inclusive. Ela coloca um DIU de cobre, ela ainda vai ter um aumento de 15% a 20%. Então, vamos supor, eu explico assim para as minhas pacientes. Se você sangra 10 colheres de sangue por mês, né? É só uma demonstração mesmo. Colocou o DIU de cobre, nos primeiros 6 meses, que é a fase de adaptação, você vai sangrar 12, 13, tá? Então, não é que dobrou o fluxo. É que muita gente usa a pílula e os métodos hormonais, todos eles, pílula, injeção, DIU, Planon, eles reduzem o fluxo. Aí a mulher estava lá usando a pílula, que ela esquecia toda hora, mas que ainda assim reduzia o fluxo, e ela troca pelo DIU de cobre. Ela vai realmente perceber um aumento, porque um diminuía e o outro aumenta. Então, ela acha que dobrou e aí fica essa impressão ruim. Então, assim, para quem é legal o DIU de cobre? Para aquelas mulheres que têm um ciclo menstrual regular, tranquilo, não tem fluxo intenso, não tem cólica, ela vai se sentir ótima, ela vai se sentir como se ela nem usasse nada, mas ela tá ali super protegida por 10 anos. E se ela não gostar por algum motivo, se ela mudar de ideia e resolver engravidar, tirou imediatamente, né? E é um método disponível no SUS. Né? Tem muitas mulheres ainda, doutora, que agem pela automedicação. Porque minha amiga toma, eu vou tomar esse hormônio também. E é importante a senhora nos dizer que não é legal, né? A automedicação, principalmente hormonal. De jeito nenhum. Então, medicamento, gente, não importa qual a finalidade. Tá cada dia mais comum. Se não precisar de uma receita controlada como antibiótico e remédio para depressão, esse tipo de coisa, o que você consegue comprar no balcão da farmácia, se a minha amiga usou, se a minha manicure usou e gostou, é esse mesmo que eu vou. Até porque tá difícil marcar consulta médica, às vezes você não tem dinheiro, então assim, cuidado, tá? Não é a melhor opção, tem contraindicações, tem efeitos colaterais que podem não ser legais e às vezes as pessoas nem sabem que é isso, mas o pior é que ele pode realmente aumentar alguns riscos. Exatamente. Então, de preferência, sempre procure um médico. Mas eu também acho que a gente tem que agir no bom senso. Não, eu não consigo ir agora no ginecologista, eu tô tendo uma vida sexual ativa, eu estou com medo, eu vou começar, mas assim que possível, eu vou procurar orientação se aquele método está correto. Então, né, porque eu sei que a realidade de cada um às vezes complica, mas não sai usando para sempre, não é porque você se sentiu bem que ele é bom para você. Efeitos colaterais graves, às vezes eles acontecem a longo prazo e são silenciosos, por isso que a gente tem que estar sempre avaliando. Inclusive, quando é prescrito por um médico. Eu sempre falo para as minhas pacientes, o nosso corpo ele está em constante mudança, o processo do envelhecimento, coisas que a gente adquire no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente muda o nosso estilo de vida. Exato. Por exemplo, eu fazia atividade física regular, mas precisei parar, não estou conseguindo ir. Isso já é um dos critérios da gente reavaliar qual tipo de hormônio que você está usando, né? Então, assim, o medo maior de todo mundo relacionado ao hormônio é ter trombose. Todo mundo já ouviu falar, pílula causa trombose. Gente, é um risco baixo, muito menor, inclusive, do que uma gravidez, porque a fase de maior risco na vida da mulher para desenvolver um evento tromboembólico é durante a gestação, mas ele existe. Então,
por isso que tem que ser reavaliado. E todos os anos a gente tem que reavaliar. Eu sempre bato nessa tecla. Você tá ótima, tá tudo bem, mas todo ano precisa novamente passar em consulta para a gente realmente ver esses detalhes, verificar se tá tudo ok e se aquilo que você tá usando continua sendo a melhor opção. Tem algumas ainda que são bem resistentes, falar, não vou tomar porque engorda, isso que eu ia falar, porque começa mitos, né? a aparecer mancha na minha pele. Tem muita gente ainda que age nessa... Primeiro, que existem mitos. Segundo, que existem particularidades de cada método e cada mulher reage de uma forma. Então, eu ainda vou falar de outras opções disponíveis, mas se aquele que você usou não deu certo, você pode até tentar um segundo, um terceiro. A gente tem pelo menos 10 opções. Então, né, não quer engravidar, precisa estar protegida, né? A contracepção, ela é principalmente para isso. E além disso, ela ainda pode trazer outros benefícios, tá? Então vamos lá esses são os métodos que tem disponíveis no SUS. A gente tem outras opções? Temos, que são, ao meu ver, no meu ponto de vista pessoal e principalmente profissional, né, trabalhando nessa área, os melhores métodos, que são os métodos de longa duração, eles são chamados de LARC, é uma sigla americana, que significa o quê? Um método de longa ação, que vai durar mais de 3 anos. E não que você não possa retirá-lo antes, todos eles são reversíveis. Então, nessa categoria, a gente tem o Implanon, que é um implante, é um bastãozinho de silicone que contém apenas um hormônio na composição, que é um hormônio que não aumenta o risco de trombose, por exemplo. Então, pacientes que têm contraindicação ao hormônio, a esse não necessariamente, a gente precisa verificar outros critérios. Mas ele tem baixas contraindicações, é inserido debaixo da pele do braço da paciente, ou seja, não precisa nem ter iniciado atividade sexual, porque um dos problemas do DIU é que primeiro você precisa ter iniciado atividade sexual. E às vezes não é assim, né? Eu tive relação, amanhã eu já vou lá na ginecologista colocar um DIU. Adolescentes. Então, assim, inclusive a Associação Mundial de Pediatria, não é nem só brasileira, eles orientam que adolescentes iniciou o período menstrual, não necessariamente a vida sexual, que as pessoas às vezes confundem. É muito comum que as mães tenham medo de oferecer uma pílula para uma adolescente e de estar estimulando ela a iniciar atividade sexual precoce. É o contrário, geralmente. Uma menina que já é bem orientada desde cedo, ela tem já uma consciência, uma educação sexual e na maioria das vezes ela começa depois, né? Então, o Implanon, ele é super adequado para adolescentes, porque tem algumas meninas que a gente sempre tenta esperar os primeiros 2 anos, que é a fase que o nosso corpo vai se desenvolvendo e aí regularizando a menstruação, porque as mães ficam ansiosas. A minha filha menstruou, ficou 3 meses sem menstruar, é uma bagunça no começo e realmente é. Mas tem algumas que têm menstruação muito intensa desde o início, que desenvolvem anemia crônica, que faltam da escola por conta de cólica, por conta do desconforto mesmo da menstruação. E como que a gente não vai tratar uma adolescente dessa? Então, o Implanon, que é um método que tem uma dose muito menor, que com pouquíssimas contraindicações e efeitos colaterais, não depende da lembrança de uma menina, né, ainda, minha menina adolescente, é a melhor opção. O Implanon é o famoso chip que o pessoal fala, doutor? Não sei de onde tiraram essa de chip, porque pra mim chip é quadradinho, é diferente, mas tem muita gente que chama de chip. E já que você falou nisso, existe também o famoso chip da beleza. São coisas diferentes, tá, gente? Esse Implanon é para contracepção e ele também reduz fluxo menstrual, TPM, cólica. Então, para adolescentes, por exemplo, é uma ótima opção. Né? Então, os LARCs, a gente tem o Implanon, o DIU de cobre ou cobre com prata, que esse não tem no SUS, mas a diferença é muito pequena entre eles e o cobre com prata, ele promete sangrar um pouquinho menos do que o cobre sangraria. Na prática, eles são bem similares. E tem os DIUs hormonais, que é o Mirena, e agora a gente tem o mini DIU hormonal no Brasil há 3 anos. Qual é a questão do DIU hormonal? Apesar de ter hormônio, ele é um método que age principalmente dentro do útero. Então, ele não tem aquela ação sistêmica que os outros métodos têm. Porque, para muitas mulheres, a ação sistêmica é boa, melhora a TPM, melhora a pele, melhora outras coisas. Mas, para muitas, não é. Elas não gostam. Elas preferem sentir, né, aquela ciclicidade, que tem alguns dias que está mais disposta para ter relação, por exemplo, que tem gente que fala, eu uso hormônio e minha libido diminui. Não é para todas, mas quem tem essa sensibilidade, um DIU com o hormônio, apesar de ter hormônio por agir só dentro do útero, ele não bloqueia nem a ovulação. E o que ele faz? O grande diferencial, redução de fluxo e cólica. Então, inclusive, ele é tratamento para endometriose, para mioma, para quem tem anemia crônica. Então, se no SUS tivesse disponível o Mirena e o Implanon,
ia ser excelente, porque muitas mulheres não querem o DIU de cobre porque sangram muito. E essas mulheres em situação de vulnerabilidade, como eu comentei, moradoras de rua, usuárias de droga, colocar um DIU também pode ser mais complicado por questão de controle. O DIU exige um controle anual, tudo. O Implanon são 3 anos, não tem risco de expulsão, não precisa fazer ultrassom de controle. Então, assim, se a gente tivesse essas 3 opções, seria realmente excelente. Né? Sirva de alerta. Né? Quem sabe? A gente vai falando, plantando uma sementinha. Exatamente. Fica aí uma ideia, né? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre um tema bem polêmico, né? Atualmente a gente está discutindo muito sobre a legalização do aborto. O que a doutora tem a nos dizer? Bom, é um tema extremamente polêmico, mas eu me sinto na obrigação de deixar a minha opinião como médica, como mulher e como ginecologista, que trabalhou muito tempo com obstetrícia, diretamente com a vida. Então, assim, algumas teorias defendem que até 12 semanas ainda não é vida, às vezes eles até extrapolam, é um aglomerado de células. E, gente, só quem já fez um ultrassom, só uma mulher que já esteve grávida e fez o seu primeiro ultrassom com 6 semanas e ouviu o coraçãozinho de um bebê batendo, entende que sim, há vida. Então, eu, como além de tudo isso, eu sou católica também, então eu sou realmente contra. Eu acho que tem situações e situações. O que já é legalizado hoje no nosso país é liberado, né? O aborto em situações de anencefalia ou situações incompatíveis com a vida, porque existem algumas malformações muito raras, graças a Deus, mas que não tem como. A gravidez não vai gerar um filho vivo. E aí, para algumas mulheres, levar essa gravidez até o final é realmente uma tortura. Então, é permitido que interrompam. Nos casos de estupro e nos casos de risco de vida para a mulher. Então, essas são as 3 situações que, ao meu ver, pessoal, já contemplam as situações que realmente merecem um aborto. Então, assim, é claro que uma gravidez não planejada impacta demais a vida de uma mulher. Muito mesmo, da mulher, da família, da sociedade. Mas eu acredito que se o aborto for legalizado, ele vai ser considerado uma situação normal. E uma mulher que descobre uma gravidez que ela não planejou, que às vezes ela não tem um parceiro, ela está numa situação financeira difícil, ela fica desesperada. Sim. E ela não vai pensar 2 vezes se ela tem essa opção. E eu acho que vai acontecer um número de abortos assim imensurável, porque, gente, isso é estatístico e às vezes eu acho que essa estatística ela é até falsa, mas no nosso país os estudos eles são sempre refeitos em várias capitais e tal. E mais de em torno de 55% das gestações não são planejadas. É claro que nem todas vão acabar optando por um aborto, mas eu acho que o número vai ser imenso. E para mim não faz sentido oferecer o aborto se essa mulher antes não teve a oportunidade de ter acesso, de escolher qual seria a melhor opção para ela, de realmente planejar. Eu acho que a gente precisa primeiro caprichar mais nessas políticas públicas para depois social, né? Pensar nessa questão. Então, é o meu ponto de vista. Eu sou contra. Aquilo que a gente falou no comecinho, a educação social é tudo, né? Como que a gente quer agir uma prática sendo que as pessoas não são totalmente informadas sobre? Doutora, deixe uma mensagem pra gente, algo pra concluir esse gente, programa mas já acabou, maravilhoso. Tem tanta coisa pra falar. Tá tão quietinho. Não deixamos nem o Henrique falar. Vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Mas assim, já que a gente está falando aqui para alertar as pessoas sobre pedir mais políticas públicas, eu acho que algo que também precisa ser modificado muito rápido no nosso país é a questão da adoção, né? É extremamente burocrático. Uma família, um casal, quando resolve adotar uma criança, é tanta burocracia que muitos não conseguem, muitos desistem, e aí essa conta não fecha. Tem muitas crianças, principalmente crianças mais velhas, adolescentes, que não conseguem, porque a maioria das pessoas que querem adotar, eles querem um bebê, né? Então, assim, se não melhorar essa política, essas crianças vão passar a vida inteira no orfanato sem conseguir uma família, e tem muitas famílias querendo. Então, eu acho que a gente também precisa separar as coisas. Uma mulher, ela pode até não querer ser mãe. Se ela decidir, se por ela realmente não quer essa gravidez, eu sei que não é fácil carregar um bebê que você nem planejou por 9 meses, são muitos sintomas e tal, mas eu acho que é uma injustiça, né, tirar essa vida. Eu acho que se fosse mais fácil essa questão da adoção, e se as pessoas não julgassem tanto, não tivesse tanto preconceito,
Eu acho que seria muito melhor que uma mulher decidisse não ser mãe, então ela teve o bebê, ela entrega para adoção, sem tanto julgamento e sem tanta burocracia, e aí essa criança teria a oportunidade de ser criada por uma outra família. Então eu acho que é outra questão também que a gente precisa pensar. E para concluir, então, né, porque esse assunto realmente, se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mulheres, tenham essa consciência. Se vocês não querem, se vocês não planejam, se vocês neste momento não querem ter um filho, vocês não precisam deixar de ter uma vida sexual ativa, né? Inclusive, a sexualidade faz parte do bem-estar, da qualidade de vida. E uma mulher que se sente segura em vivenciar a sua sexualidade, porque ela já usa um método que a protege, ela tem uma qualidade de vida muito maior. Então, não deixe de procurar uma opção contraceptiva que seja adequada para você. E não desista, tá? Não gostou? Volta no teu médico, né? Às vezes as minhas pacientes, ai, doutora, desculpa, é que assim, eu tô com uma dúvida. Gente, não tem que pedir desculpa, é a saúde de vocês, é a nossa profissão. Então, assim, volte de novo e troque novamente, mas engravidar sem planejar é uma questão que hoje em dia a gente pode controlar isso, né? Então, fica aí o meu alerta, e não é só para as mulheres, tá? A gente precisa também responsabilizar os homens um pouco por isso. Nossa, uma super dica que eu vou dar aqui, tá, gente? Métodos contraceptivos de longa ação que eu comentei que infelizmente ainda não tem disponíveis no SUS, eles são considerados caros, mas na realidade, gente, eles não são. E quando a gente faz o cálculo, porque eles duram 3, 5 ou 10 anos, dependendo do método que você escolhe usar, é quase o mesmo valor. E outra, as mulheres, hoje em dia, a gente quer ser tão independente, não, eu resolvo, eu pago, eu dou um jeito. Não é e o assim. Parceiro, cadê? Tem que ajudar. Eu acho que devia ser um presente, inclusive. Né? Então, pensem nisso, tá bom? Ótima dica, doutora. Presente de Natal. Nós vamos ficar quietinho aqui. Uma ótima dica pra gente fechar muito bem esse Terça da Saúde, com esse tema né? muito interessante, né? Doutora, a gente agradece mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Será um prazer recebê-la mais vezes. Uma excelente semana para você, viu? Muito obrigado, doutora. Uma felicidade muito para conhecer a senhora. Ah, que legal, gente. Foi um prazer. E para quem quiser saber mais sobre contracepção, tá? Como eu disse, é o que eu mais faço, o que eu mais falo. Foi por isso que eu criei meu Instagram, e hoje em dia ele, graças a Deus, ele tem levado essas informações para muitas mulheres. Eu percebo no meu dia a dia como as mulheres vêm. Nossa, doutora, eu nem sabia. Eu vi na internet, eu vi que você falou. Então me sigam lá no Instagram, @ginecologista doutora Meire, tá? Podem mandar dúvida no direct. Sempre que eu tenho oportunidade, eu abro caixinha. Isso não substitui consulta médica, mas muitas vezes já abre um caminho para vocês. Eu falo, esses dias eu fui num congresso e ouvi uma frase que eu achei sensacional. A partir do momento que você viu uma coisa, não dá para desver. Então, a partir do momento que você tem uma informação, que você tem um conhecimento, não dá mais para ignorar aquilo. Então, se aquilo faz sentido para você, procure. Certo? Doutora. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado. Certinho, gente, valeu. Esse foi o nosso Terça da Saúde de hoje, que sempre volta na próxima terça, às 10h30 da manhã, aqui na sua Clube FM. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.